Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Dr. João Borzino para o seu próprio podcast. Mais uma vez agradecendo a audiência de todos, transformando esta via de comunicação em um sucesso. E hoje para falar de uma polêmica causada aí na Bienal do Livro, mais uma vez a questão de gênero, e eu vou explicar bem claramente e colocar bem claro que aquela hashtag que subiu, Pais contra Felipe Neto, tem toda a razão de ser, apesar de toda a ignorância do povo que vem falando a favor do youtuber influencer de crianças, mal influencer de crianças mesmo. Eu vou falar e comprovar isso cientificamente para vocês agora nesse momento, né? Nós temos que lembrar que já há alguns anos atrás, tanto a Sociedade Americana de Pediatria, quanto a de Metabologia, quanto a brasileira, se pronunciaram afirmando que gênero é algo humano e não que diferencia masculino de feminino através do gênero, e sim sexos cromossômicos que se manifestam de formas fenotípicas diferentes, ou seja, de formas genitais e de apresentação corpórea e psíquicas diferentes. Mas o gênero é um só, é homo. Tanto nós, homens, quanto as mulheres, pertencemos à mesma espécie e ao mesmo gênero. E isso não deve tornar uma briga entre nós, e sim é união, pois a classificação por gênero é, por definição, aqueles que se reproduzem entre si. E dessa maneira precisamos nos manter para perpetuar a espécie e não tornar isso uma briga, uma guerra dos sexos, algo que nos torna diferente entre nós mesmos, certo? Mas essa questão de quando existe uma disforia do gênero, ou seja, um desentendimento psíquico, um sofrimento psíquico entre aquilo que se sente e o sexo genital e a representação do masculino ou feminino na sociedade, e esse indivíduo começa a sofrer desde criança, isso deve ser acompanhado, pois na maioria dos indivíduos, na maciça maioria dos indivíduos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, não são transexuais, e sim héteros atrapalhados ou apenas gays ou lésbicas, nada além disso. Então, sou absolutamente a favor da inclusão, inclusive dos transexuais, que são uma minoria da minoria, um diagnóstico de exclusão, certo? Portanto, não se deve, isso está já colocado em lei, já pronunciado pelas sociedades médicas, que não se deve interferir no crescimento do indivíduo que mostra um sofrimento desse tipo desde a mais tenra idade, desde pequeno. E a intromissão na educação a introdução de sexualidade precoce nessas crianças pode só piorar esse desenvolvimento, porque para a maioria das crianças, a maioria não, para a nossa biologia, para a nossa neurobiologia, para o nosso crescimento neurológico normal, para que o nosso psiquismo seja saudável diante de nossa sexualidade, não podemos corromper a criança e sexualizarmos, genitalizarmos ela precocemente, pois isso vai levar a problemas de disfunções sexuais e também a parafilias, né? Como a pedofilia, como a podolatria, como bondage e etc e tal, frateurismo e etc e tal, que são parafilias, né? Por causa desse desvio da criança, aonde foi introduzido a sexualidade ou formas de abuso sexual na mais tenra infância, no momento errado, né? Ou seja, introduzir ideias sobre sexualidade, sobre sexo para a criança no momento errado
é visto de uma maneira negligente. Visto de uma maneira negligente, tem a apresentação clínica e psicopatológica de abuso sexual. Como que um indivíduo que é influencer de crianças, como Felipe Neto, por exemplo, usa de um livro qualquer aí sobre isso e com estampa no livro um selo que o livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas, né? Isso soa alienação parental, ou seja, como se os pais não estivessem permitindo que os filhos vissem coisas naturais, falando mal dos próprios pais que estão criando os próprios filhos, né? E não só da censura do prefeito, né? Do que estão julgando como censura do prefeito, porque na verdade aquilo que está exposto lá no livro onde os heróis do mesmo gênero, do mesmo sexo cromossômico, que o pessoal fala que é do mesmo gênero, né? Usando o populacho, né? A linguagem popular, dois homens se beijando, deveria ter apenas restrição de idade para maiores de 18 anos, para os pais saberem qual é o conteúdo daquilo e não permitir que seus filhos comprem aquilo, como existe para pornografia e para tudo aquilo que não é adequado para menores de 18 anos, né? E por que 18 anos? Por causa daquela história da poda sináptica. Se vocês ouvirem nos meus podcasts anteriores, eu explico o que é poda sináptica e desenvolvimento neuropsicomotor e desenvolvimento neurológico, onde essa poda sináptica é muito importante e faz diferença aí para essa idade dos 18, 20 anos no desenvolvimento do ser humano. Agora, isso cheira muito alienação parental, não tem nada de bonito. No livro, em um dos livros desse próprio indivíduo, ele faz uma brincadeira que é casa, mata ou trepa. Olha só que coisa infantil, né? Coisa bonita para as crianças, né? Que coisa construtiva, onde ele ensina lá, colocando personagens com quais a criança colocaria aqui casaria, mataria ou treparia e cita Kid Bengala. Agora você imagina uma criança pequena vendo o nome de um ator pornô no livro. Isso é absolutamente destruidor, isso é absolutamente incorreto, isso é absolutamente vil contra a criança. Os pais precisam saber disso e os pais precisam limpar a área e proteger seus filhos. Este indivíduo está sendo um indivíduo maléfico contra a educação das crianças e quer colocar tanto as crianças quanto a sociedade contra os pais, lacrando com a história de careta. Não existe nada de careta, aqui existe ciência, meus caros amigos. E vamos proteger as nossas crianças. Apoio a hashtag Pais contra Felipe Neto e pais contra toda essa perversão da infância. Criança tem que brincar, criança tem uma inteligência concreta, criança tem os pais como referência, criança tem que continuar buscando referência paternal. Criança não beija na boca, criança não namora, criança não faz sexo, criança não vê genital como órgão sexual. Isso é a nossa infância. Protejam, por favor. E muito obrigado mesmo com assunto polêmico. Fica aqui todas as recomendações para todos. Por favor, busquem informação de qualidade e vamos contra esse besterol. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.